a Maria José, a função sou líder da limpeza. Eu agora em janeiro do ano que vem vou fazer 17 anos aqui. Eu sou Fernando, professor Fernando Ribeiro, trabalho com as crianças com necessidades especiais aqui na escola, tentando fazer o trabalho de inclusão e de integração dessas crianças com a demais comunidade escolar. O São Judas foi a segunda escola que me acolheu para dar esse início de trabalho, porque infelizmente não são todas as escolas que funcionam. A escola entrei em 2018, então esse ano terminando, completa 5 anos. Meu nome é Luiz de Santo Sampaio e minha função aqui na escola é trabalhar na portaria, ajudar a zelar a segurança dos alunos. Aqui sou 24 anos. Meu nome é Eliana, eu sou inspetora e à tarde eu sou auxiliar na outra unidade. Eu trabalhei 10 anos no berçário, aí depois eu fiquei afastada 2 anos e estou de volta agora, tenho 8 anos, então ao todo 18 anos. Meu nome é Lúcia Taboão e eu sou professora de português, literatura, gramática, produção de texto. Eu trabalho aqui há quase 28 anos. Meu nome é Luciana, eu trabalho com educação infantil e crianças de 5 anos, infantil 4, 30 anos. Meu nome é Sandra Mota Guiar e eu sou coordenadora pedagógica do Fundamental 2 e Ensino Médio. Na verdade, eu estou há 21 anos. Eu sou a Lourdes Biasotto, minha função na escola é gestão geral e atuo como diretora geral da escola. Eu trabalhei como professora desde logo que me formei, trabalhei alguns anos, 2 anos no interior e vim para São Paulo. Quando vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar na escola estadual. E no estado, trabalhei até a minha aposentadoria. Eu sempre fui apaixonada pela educação. E por essa paixão, acho que foi germinando essa ideia. Começamos com a educação infantil, em 95 começamos com o Fundamental, e o Fundamental 2, né? Fundamental 1, e depois foi gradativo. Começamos com o primeiro e segundo, depois passamos para terceiro, quarto, quinto. Quando chegou então o ensino fundamental 2, nós precisávamos de mais espaço. O espaço foi sendo... O espaço que tínhamos era pouco. Foi quando nós conseguimos, então, adquirir esse prédio. E para poder fazer as alterações físicas na arquitetura, na construção, e mudar e para dar o devido sentido de escola, e ter cada um na sua sala, e as salas precisavam ser maiores. Fomos adaptando e o prédio foi mudando e a gente conseguiu aumentar o número de alunos e as adequações do espaço. Aí até que um dia eu conversei com a minha cunhada, que ela trabalhava para a Dona Lourdes, daí surgiu a vaga para mim, aí comecei. Foi através de um amigo meu, falou que estava precisando, perguntou se eu queria trabalhar num colégio. Só que aí era terceirizado. Aí fui lá nessa firma terceirizada. Aí o cara falou, só que você não vai trabalhar aqui, vou arrumar pra você lá no Parque Novo Mundo. Isso quando eu tinha 27 anos. Ele falou pra mim, ó, a dona lá precisa de um rapaz acima de 27 anos. Eu falei, hoje eu tô fazendo 27 anos. Ele falou, não, legal. Então você vai pra lá. Aí tô até aqui hoje. Então, quando eu era, não tinha nada disso. Inclusive, eu acho que eu era a única, eu era a única funcionária que não era da família, né? Porque era a Dona Lourdes e as irmãs, e era só educação infantil, né? Depois, com os anos, nesse prédio que nós estamos, só que só a parte de baixo, e com os anos ela foi ampliando. Tanto é que ela dava aula, Dona Lourdes dava aula, e eu entrei numa sala e ela dava aula no pré, que era a última. Aí depois foi se construindo, e foi assim que eu comecei aqui, molecona. A minha história começou sendo mãe de aluno.
né? Eu tinha as minhas filhas, minha filha mais velha que começou aqui estudando no pré, e no ano seguinte ia começar o ensino fundamental 1 e eu fui convidada a dar aula de inglês pela Dona Lourdes. Eu entrei no final do ano 2000 para fazer um período pequeno só para cobrir uma professora na educação infantil. Aí no ano seguinte eu trouxe uma proposta de trabalho para o integral e depois eu já fui contratada para trabalhar no Fundamental 1. Fiquei alguns anos 3 anos no Fundamental 1 e aí eu passei para coordenação. A pandemia mudou muita coisa, assim, ficou muito diferente. Eu senti muita tristeza, assim, por perdas de amigos, entendeu? Da turma que eu trabalhava, praticamente não tem mais ninguém, entendeu? Mas, assim, a gente tem que se acostumar a se adaptar com as coisas da vida, né? No momento de pandemia foi um momento bastante difícil, porque ficou uma pequena equipe aqui, na verdade, ficou a direção, coordenação, e na coordenação só eu, porque a outra coordenadora era grupo de risco, também não estava na escola, e a gente sentiu uma necessidade muito grande do socioemocional. Então, em muitas situações, a gente atendeu tanto alunos, professores, funcionários que realmente necessitaram desse apoio socioemocional. E a gente percebeu o quanto ficar preso, né? Quem estava em casa, o quanto sofreram. Como eu tive a vivência de continuar na escola, parece que foi um pouco mais leve passar pela pandemia. Mas, ao mesmo tempo, foi difícil porque a gente teve que acolher a todos e situações até, às vezes, um pouco complicado, porque o adolescente, ele realmente sentiu muito esse momento de pandemia. Quando nós vimos a pandemia chegando, que foi decretado, que a pandemia foi decretada, então aí nós tivemos que correr atrás de alguma solução. E a primeira ideia foi dar férias durante um mês para que a gente se preparasse. Esse mês de abril de 2020 foi o mês de abril foi o nosso mês de preparo, que nós demos férias para todos os funcionários, e a equipe pedagógica, a equipe estrutural da escola ficou trabalhando para que a gente conseguisse, quando os alunos voltassem, ter uma coisa organizada para que as aulas continuassem. E graças ao Fernando e outros funcionários que correram atrás do trabalho de tecnologia e montagem de tudo que foi necessário, quando eles voltaram para a aula, já voltamos com aula online, a contento, e todas as nossas aulas foram online, ao vivo. Nós não trabalhamos em nenhum momento com aulas gravadas. Não tivemos nenhum. Por isso que eu posso dizer que o trabalho nosso online foi um trabalho bem feito e que surtiu efeito com os alunos por todos aqueles que se colocavam atrás das câmeras e ficavam na sua telinha lá em casa estudando. Esses tiveram um bom resultado. Porém, aqueles que... Até a educação infantil teve um bom resultado, porque muitos pais colaboraram muito e as crianças participavam das aulas também online. Um período mais curto, para não haver prejuízo para as crianças, mas todas as aulas foram dadas online e ao vivo. Agora você mexeu no meu coração, é muito triste, assim, eu tenho muitas lembranças dela, porque ela me protegia muito, tanto que às vezes ela brincava assim, quando eu estava quieta, ela falava assim, alguém mexeu com você? Eu falei, não, ninguém mexeu comigo não. Ela falava, se alguém mexeu comigo eu já vou lá. Aí eu falava, não, Cris, não sei o que, então eu senti uma certa proteção dela. Sim. Entendeu? Eu trabalhei com ela junto, acho que ao todo foi do berçário depois daqui, então deu ao todo uns
15 anos, 16, e assim, a gente tinha uma amizade muito legal, nunca teve briga, assim, entendeu? Uma entendia a outra e faz muita falta. Durante a pandemia, nós perdemos muitas pessoas, das familiares, parentes de alunos, parentes dos professores, e nós aqui da escola tivemos a triste perda de 2 funcionários de significado relevante. A Cristina, que era querida, muito querida por todos, trabalhava como inspetora de alunos, e acredito que todos guardem na memória uma lembrança dela muito boa, que ela foi uma pessoa maravilhosa que sempre colaborou muito com a escola. E o outro funcionário foi o Robson, que trabalhava como porteiro da unidade 2, que também foi uma pessoa de um valor estimável, um valor inestimável, grande valor, o Robson, que tratava sempre os pequenos lá com todo carinho, sempre trabalhou com amor, com atenção que merecia o espaço, principalmente por se tratar de crianças da educação infantil. Então foram 2 perdas, foram 2 grandes perdas para a escola que fizeram muita falta. Para mim, o melhor momento na escola a finalização dos alunos no 3º ano. Então, quando eu tenho a conclusão, né, desse aluno que esteve aqui conosco por todo o período de formação, é a melhor memória que eu posso ter, porque eu tenho realmente toda a trajetória desse aluno. Teve várias. Mas uma que a gente gostou muito, principalmente o pessoal da educação infantil, foi quando a gente passou para nossa própria unidade, né? Porque antes a educação infantil era toda aqui, junto com todo mundo, mas aí em 2010 foi inaugurada a unidade 2 e foi um momento importante para a educação infantil, para eles terem o espaço deles lá. O que marcou muito um dia que eu subi no palco e desci em samba. Olha, a minha maior memória é ver vocês. Tem uns que eu vi no berçário. Por exemplo, a Marina, que eu vi no ventre da mãe dela. E acompanhar todo esse crescimento com uma emoção muito grande. Eu me vejo vendo os alunos crescerem, meio que como mãe, né? Porque principalmente depois que eles saem e vêm nos visitar, eu vejo que o prazer que eles trazem na memória de quando estudaram aqui. Então, eles falam, né, que como sentem falta, como eram felizes e não sabiam. Isso é que eu acho que valoriza o nosso trabalho, né? E é compensador isso, né? Não tem dinheiro que pague. Todo o trabalho que a educação nos proporciona é gratificante, principalmente quando nós percebemos que nós conseguimos atingir o nosso objetivo. E quando a gente recebe aqui na escola um ex-aluno contando as suas proezas como engenheiro, como médico, como dentro da tecnologia, especialista nisso, especialista naquilo, é um prazer enorme e a gente sabe que o nosso trabalho foi a base de tudo isso. Então é muito bom, eu fico muito feliz quando esses ex-alunos vêm nos visitar. E quando às vezes até a gente recebe convites para formaturas de ex-alunos que vão para outras cidades, outros estados trabalhar, para estudar, e infelizmente nem sempre dá para a gente estar presente, mas a alegria é muito grande. Inclusive, lá na nossa unidade, nós temos filhos de ex-alunos, que já foram meus alunos e hoje trazem os filhos. Então, isso daí é muito gostoso, que você vê uma certa recompensa nisso tudo. Eles estão voltando e trazendo os filhos, né? Isso mostra que foi uma boa educação. Pegar no colo é meio difícil, né? É mais fácil eles me pegarem do que eu pegá-los. Mas é gratificante. Eu acho que para qualquer educador, ver o crescimento de um aluno, as conquistas que eles
estão almejando e chegando próximo a isso, é muito gratificante. Assim, tem alunos aqui que eu cuidei desde o berçário, hoje em dia já está no 3º médio, então eu tenho vocês como um filho. Às vezes eu chamo a atenção, não que sou grossa, para proteger vocês mesmo, então eu tenho vocês como se fossem meus filhos. Escola é tudo onde o ser humano aprende a ser um cidadão de bem, onde ele aprende valores. A gente sabe que tem a parte da família, mas eu acho que a escola também é fundamental. Quando eu paro para pensar em tudo que eu passei, em tudo que a gente já passou, que todos nós passamos nesses 50 anos, eu vejo minha vida aqui, no Externato São Judas, nesses 50 anos. Mas eu não estou sozinha, não. Esse é um momento que eu quero fazer um agradecimento muito grande para toda a minha família. Vou chorar. Não tem problema. Para toda a minha família, principalmente começar pelos meus pais, que sempre me deram muita força, colaborando ao meu lado. Eu tenho 11 irmãos e eu não posso dizer que um deles não tenha me ajudado aqui. Todos eles participaram do externato. Todos eles tiveram uma parcela de participação na construção e na vida do externato, durante toda a vida do externato, e ainda hoje tenho alguns ou vários aqui comigo. Então o externato representa tudo na minha vida.